Na última segunda-feira, dia 14 de julho de 2025, João Fonseca entrou no top 50 do ranking de simples da ATP pela primeira vez na carreira. Atingiu a 48ª posição aos 18 anos e 11 meses. 18 anos, 10 meses e 21 dias, para ser mais exato. E o que isso significa? Nesse vídeo eu vou interpretar esse dado. Lembrando que dados por si só, números, estatísticas, não significam muita coisa. É necessário fazer uma análise qualitativa deles, ou seja, contextualizá-los historicamente e enquadrá-los na realidade atual também, né? Baseando, por exemplo, em comparações, em curva de crescimento, em contextualizações como piso, onde ele obteve os pontos e por aí vai. E vocês vão ver que a resposta disso, que a interpretação disso é bem interessante e é um baita indicativo do futuro do João. Lembrando que o João sempre obedeceu a uma curva de evolução de fenômeno. Essa não é a primeira análise que eu faço de um ranking dele na idade. Então, ele sempre está pontuando nesses indicativos, né? O que também é muito importante e contextualiza bastante o potencial do João Fonseca. Antes, né, de a gente analisar, vamos dar uma comparada, né? Vamos ver a idade em que outros tenistas furaram o top 50. Especialmente, vou falar dos top 10 atuais, vou falar dos Next Gen atuais, dos tenistas de 20, 21 anos para baixo, dos Big Three e também dos brasileiros. Então, vamos lá. Idade em que furaram o top 50. Rafael Nadal, 17 anos e 2 meses. Carlos Alcaraz, 18 anos e 4 meses. Denis Shapovalov, 18 anos e 6 meses. Roger Federer, 18 anos e 7 meses. Félix Aliassime, 18 anos e 8 meses. Andy Murray, 18 anos e 9 meses. E aí, na sétima posição da nossa lista, vem João Fonseca, 18 anos e 11 meses. Roger Rune, 19 anos e 3 dias. Zverev, 19 anos e 5 dias. Djokovic, 19 anos e 1 mês. Sinner, 19 anos e 2 meses, mas é bom que se diga que isso atrasou um pouco a entrada dele. O que atrasou um pouco a entrada dele no top 50 foram os 6 meses de paralisação devido à pandemia de Covid-19. Aí, em 12º, vem o Arthur Fils, 19 anos e 2 meses. Jakub Menchik, 19 anos e 4 meses. Alex de Minaur, 19 anos e 6 meses. Stefanos Tsitsipas, 19 anos e 8 meses. Andrei Rublev, 19 anos e 9 meses. Ben Shelton, 20 anos e 4 meses. Musetti, 20 anos e 5 meses. Draper, 20 anos e 8 meses. Taylor Fritz, 21 anos e 9 dias. Casper Ruud, 21 anos e 1 mês. Daniil Medvedev, 21 anos e 6 meses. Tommy Paul, 24 anos e 1 mês. Essa a lista aí internacional. Agora vamos pegar a lista brasileira. Lembrando que foram 12 tenistas brasileiros que atingiram o top 50 da ATP em simples. João Fonseca lidera a lista, né? 18 anos e 11 meses. Em seguida vem o Guga, com 20 anos e 8 meses, mas ele é um caso especial, nós vamos entender o porquê. Tomás Bellucci, 21 anos e 9 meses. Jamion Sims, 22 anos e 1 mês. Flávio Sareta, 23 anos e 1 mês. Luiz Matter, 24 anos e 3 meses. Ricardo Melo, 24 anos e 7 meses. Marcos Ocevar, 25 anos e 3 meses. Cássio Mota, 26 anos e 9 meses. Fernando Meligeni, 27 anos e 2 meses. Thomas Koch, 29 anos e 4 meses, mas isso porque ele entrou quando o ranking da ATP foi criado em 74, porque ele já era, nos outros rankings das épocas dele, top 20 há muito tempo. E o Carlos Alberto Kirchmaier foi o mais velho a entrar no top 50, 30 anos e 5 meses. Então, vamos lá. O que significa essa posição do João, né? Que nessa primeira lista que a gente fez com tenistas internacionais, ele é o 7º a entrar mais novo e abaixo dele só há campeões de Grand Slam, exceto os 2 canadenses, Shapovalov e Aliassime.
que eram potenciais grandes tenistas, mas que foram top 10. E é importante ressaltar isso. Então, vamos lá, significado. Vamos destrinchar. Primeiro, né, para um brasileiro é uma precocidade sem precedentes, né? Ele é o mais jovem a entrar no top 50. Ele é 2 anos mais jovem que o Guga quando entrou no top 50. E isso o coloca entre os 10 melhores tenistas da história do Brasil no ranking da ATP, ao lado do Cássio Mota em 10º colocado, 48º o Cássio Mota atingiu também. Ou seja, em termos brasileiros, o João já fez história, o João já é um tenista bem sucedido, né? Pensando aí na nacionalidade. Mas assim, vamos lembrar, né? O Guga, ele entrou aos 20 anos e 8 meses, porém, ele pulou de 66 direto para 15, porque ele entrou no top 50 quando ele ganhou Roland Garros. Então, Gugão aí, um caso desses quase mágicos, absurdos, né? Aí, em termos internacionais, é o que eu falei. Quem está abaixo dele, quem entrou mais novo que ele, são os grandes fenômenos, tenistas que foram gigantescos e todos campeões de Grand Slam, exceto Aliassime e Shapovalov, que também foram top 10. Shapovalov atingiu a 10ª colocação, Félix a 6ª. São tenistas considerados que não atingiram seu potencial, entre aspas, floparam. Mas isso indica que o João está numa posição em que o piso, o mínimo que ele pode atingir, é muito alto. Porque a gente está falando aí de tenistas que não atingiram seu potencial, mas foram top 10, semifinalistas de Grand Slam. Isso é o Shapovalov e o Aliassime. E abaixo dele, você vai ter ali tenistas gigantes, né? Djokovic está abaixo, Murray, Sinner, abaixo em termos de entraram mais velhos no top 50. Então, significativo. Outro ponto, essa precocidade do João, que é alta em termos brasileiros e internacionais, ela vem numa era de tênis físico, ou seja, é mais difícil ser precoce atualmente do que era ser precoce no passado, que o tênis não era tão físico, com o detalhe que o João ainda é um tenista em desenvolvimento físico. Outros que estavam na frente dele já tinham um físico muito mais avantajado. Não à toa, o Alcaraz e o Sinner destoam tanto dos demais, né? Eles tinham não só uma vantagem técnica, mas uma vantagem física para os demais tenistas da lista. Outro ponto importantíssimo. A pontuação do João Fonseca, ela é consistente, ou seja, ela é bem dividida ao longo do ano e dos torneios. Ele não fez uma montanha de pontos só em um torneio e nos outros ele não se sustentou. Não, o João vem sustentando essa pontuação. Prova disso é que essa pontuação ela é bem dividida entre os pisos e ela é bem dividida entre as categorias de torneios. Ela é consistente. É um ranking real, o ranking do João. Vamos ver aí por piso e por nível. Ó, o João tem 1.113 pontos. No saibro, ele conquistou 35% dos pontos, 380. Na grama, ele conquistou 125 pontos, 11%. E na quadradura, ele conquistou 611 pontos, 54%. Essa divisão, saibro 35, dura 54 e grama 11, ela é muito proporcional ao que é o circuito ATP, no sentido de quantidade de torneio em cada piso. Tem cara aí que tem uma alta concentração só em um piso. O Sebastian Baez, por exemplo, tudo no saibro. Os grandes tenistas, eles têm bem dividido entre os mais variados pisos. Agora vamos em nível de torneios do menor para o maior. Em Challengers, ele fez 425 pontos, 38,5%. Em ATP 250 e 500, ele fez 275 pontos. Jogou muito poucos, né? O que dá 24,5%. Em Master 1000, ele fez 120 pontos, 10,5%. Ele começou a jogar os Master 1000 recentemente. E em Grand Slams, ele fez 296 pontos, 26,5%. A concentração maior está nos Challengers, mas 38,5% só. Né? Não é tanto assim. E lembrando que os 2 Challengers que ele venceu esse ano, e o Challenger que ele venceu ano passado era um 75.
Mas os Challengers que ele venceu esse ano eram muito graúdos. Um era um 125 em Canberra, que ele derrotou, por exemplo, o Jakob Furley na campanha, e o outro era um Challenger 175, que era mais forte que muito ATP 250. João teve que ganhar aí do Nishikori e na final ele ganhou do Bublik. Então, assim, esses Challengers são bem graudinhos, né? Nos slams ele fez 2 terceiras rodadas e uma segunda rodada. Então, assim, são bem distribuídos ao longo dos torneios e ao longo do ano, e também são consistentes em pisos. Belo indicativo. Ó. Isso para mim é o mais importante aqui. E aí, mais, né? Até o fim da temporada ele defende poucos pontos, 120 alguma coisa, e dividido em vários torneios. Challenger de Lexington, agora em agosto, é 75 de uma vez, mas depois é picado, ou seja, tendência de crescimento. Ele vai crescer ainda mais, sem contar que dos 19 torneios que ele ainda pode somar no ranking, 5 ele ainda não somou, 5 estão zerados. Então, ele deve subir muito. Tanto que essa tendência de subida é corroborada pelo ranking dele do ano, ranking só contando os pontos do ano, que é a ATP Race, em que ele é 33º, que para mim é o ranking real dele, em termos de nível, em termos do que ele deve atingir no final da temporada. Conclusão para mim. Como eu disse logo no começo, aponta para um futuro muito promissor, porque são vários indicativos desse do ranking que indicam esse futuro promissor, né? Comparação com outros tenistas, dividido em pisos, em termos brasileiros, contextualizando o lugar do qual ele vem, e o fato de que o Brasil fica longe dos torneios também é um belo indicativo, ainda que não seja o principal. E essa questão de onde vem essa pontuação, como ele chegou ao top 50. Isso para mim também é fundamental, talvez o mais importante, né? E, claro, a comparação com outros tenistas é relevante demais. Por que ela é relevante demais? Porque não é a primeira análise que eu faço de ranking do João numa determinada idade em que ele está atingindo indicativos de fenômeno. Ele vem desde os 17 anos encaixando esses rankings sendo muito altos de acordo com a idade que ele tem em comparação com a idade de outros grandes tenistas. Não é a primeira vez. O João vem numa curva de ascensão que é de fenômeno e ela é consistente, ela não tem variações. Ela é uma linha muito boa, né, de subida. E assim, né? E é claro, é um indicativo, porque o futuro, meu amigo, a Deus pertence. O futuro ninguém sabe o que vai acontecer. Mas é um indicativo, é uma coisa que aponta para um futuro brilhante, um futuro em que o piso dele é no mínimo um Aliassime, um Shapovalov, que é ser top 10, né? E o teto de produção extremamente alto, né? Para a gente comparar os outros da lista aí. E esse teto, para mim, é corroborado com o potencial técnico dele, né? Mais importante do que tudo, eu nem entrei nesse assunto, mas vocês já sabem, é o potencial técnico do João, que é um tenista que já é completo e vai ser muito mais completo ainda no futuro, quando tiver maturação física, tática e técnica, né? Quando ele tiver idade, a natureza vai fazer o seu papel. E por fim, né? Isso serve para acalmar os críticos, que temos muitos aí, os apressados e os desesperados, né? Que às vezes cobram coisas que são irreais e não valorizam os feitos atuais. E mais, né? Que contestam o planejamento, que às vezes não entendem o quão grandes são os feitos atuais que o João ele entrega. Claro, muita gente faz isso por desconhecimento, por isso é importante a gente colocar essas informações na roda, né? Para o pessoal entender o tamanho que o João Fonseca está adquirindo. Então é isso aí, pessoal. Diga nos comentários o que vocês acham, a análise de vocês. E, então, por fim, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, curtam o vídeo, hypem o vídeo e tamo junto!